Agora a gente vai resolver um exemplo que trata da diferenciação no tempo. Eu deveria ter resolvido no vídeo anterior, mas eu esqueci. Então vamos lá. Esse exemplo a gente quer calcular a transformada de Laplace do seno de ômega t, sabendo que a derivada do cosseno é menos o seno de ômega t vezes o ômega. Então a gente precisa definir umas coisas aqui. Antes de começar, quem é f de t? F de t é o cosseno do ômega t, porque aí o f' de t ele vai ser menos o seno do ômega t vezes o ômega, beleza? Então, se a gente tentar isolar o seno de ômega t, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que o seno de ômega t ele é igual a menos 1 sobre o ômega vezes o f' de t, ou seja, a derivada do cosseno. Nesse exemplo, a gente tem que assumir que a gente conhece a derivada de Laplace do cosseno de ômega t. E essa transformada de Laplace do cosseno é S sobre S ao quadrado mais o ômega ao quadrado. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente tem uma função f de t e uma f' de t. E elas se relacionam de modo que eu posso encontrar a transformada de Laplace de uma função baseada na derivada da outra. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente quer calcular a transformada de Laplace do seno de ômega t. E a gente descobriu que esse seno de ômega t pode ser substituído por 1 sobre ômega vezes a derivada do cosseno. Naturalmente, pela propriedade da linearidade, 1 sobre w sai da transformada. Então, a transformada do seno é 1 sobre w multiplicado pela transformada de Laplace da derivada de uma f' de t. Então, tranquilo, se a gente conhece as leis, a gente sabe que essa transformada de Laplace pode ser escrita simplesmente como S vezes o f de S menos o f0. Tudo isso aqui se relaciona à função original, ou seja, a função cosseno de ômega t. Então, a gente vai dizer que a transformada de Laplace do seno é 1 sobre o ômega multiplicado por o S vezes esse f de S é o que a gente conhece, é a transformada de Laplace da função original, ou seja, cosseno, que é simplesmente o S dividido por S ao quadrado mais o ômega ao quadrado, menos o f de zero, ou seja, o f de zero vai ser o f de quando o cosseno de ômega vezes t é igual a zero, quando t é igual a zero. O cosseno de zero é 1. Então, a gente joga isso aqui. Então, menos 1. Aplica a distributiva. E a gente vai obter que a transformada de Laplace do seno de ômega t vai ser simplesmente 1 sobre o ômega multiplicado por S ao quadrado dividido por S ao quadrado mais o ômega ao quadrado. Tudo isso menos 1 sobre o ômega. Ó. O ômega foi multiplicado por isso e por isso. S vezes S é S ao quadrado. Aqui virou brincadeirinha de matemática, porque esse F2 de S, ou seja, a transformada do seno, vai ser simplesmente, a gente vai ter que colocar aqui embaixo
uma base comum. Isso dividido por isso vezes o de cima dá S ao quadrado. Olha o erro aqui. É menos 1 sobre ômega. Então aqui tem um menos. Aqui tem um menos. E aqui tem um menos. Aqui tem um menos. Aqui tem um menos. E aqui tem um mais. Então isso aqui é menos S ao quadrado. Mais isso aqui dividido por W dá S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então a gente pode dizer que o F2 de S, isso é menos S mais S dá zero. Ômega ao quadrado dividido por ômega vezes S ao quadrado mais o ômega ao quadrado. Já deve ter visto aqui, ó, o corte. Então a gente chegou no resultado que a gente já sabia. A transformada de Laplace do seno funcionou. E a gente aprendeu a aplicar o método.